Olá, amigos. Adriana Muratori, série Lei de Atração, áudio 1, e vamos começar falando sobre a lei do mínimo esforço, dentro da ótica da inteligência quântica espiritual. Então, nós vamos começar com a lei do mínimo esforço, porque é uma lei muito falada hoje em dia, porque está muito sendo falado que a gente precisa de pouco esforço para realizar as coisas, que nós não precisamos de muito esforço, que é possível realizar muito com menos esforço. E essa lei realmente é muito interessante, porque quando nós aprendemos essa lição, nós aprendemos que podemos realizar facilmente os nossos desejos, sem aquele esforço todo. Ela é chamada de princípio de economia de esforço, inclusive. E é uma lei natural do universo, realmente, e basta nós observarmos, por exemplo, a natureza, que nós observamos essa lei. Quando nós falamos muito que as flores não precisam se esforçar para desabrochar, a grama não precisa se esforçar para crescer, a árvore não precisa se esforçar para dar frutos, o pássaro não precisa se esforçar para voar, o sol não precisa se esforçar para brilhar, enfim, são vários exemplos na natureza que nos mostram que realmente o universo funciona sem precisar de grande esforço. E nós, como somos integrantes desse universo, também estamos inseridos nessa lei. Então nós podemos imaginar como se o nosso corpo fosse um corpo com um mecanismo controlador de energia e que esse mecanismo ele fosse capaz de gerar a energia, de armazenar a energia e utilizá-la, porque é assim que funciona. Então, o que acontece dentro do princípio faça pouco e realize muito? Para que esse princípio funcione, o princípio de economia de esforço, a lei do mínimo esforço, como popularmente se diz, o princípio do faça pouco e realize muito, é preciso que esse mecanismo gerador e controlador de energia, de gerar, armazenar e utilizar energia, esteja funcionando a todo vapor. Por quê? Se alguma coisa estiver emperrando esse mecanismo gerador de energia, não vai funcionar a lei do mínimo esforço, do faça pouco e realize muito, porque alguma coisa vai estar emperrando esse processo. E o que pode emperrar esse processo? Bom, inicialmente, nós vamos falar sobre o que pode emperrar esse processo e depois sobre as bases dessa lei. O que pode emperrar esse processo é querer exercer poder, controle, necessidade de poder e controle. Que necessidade de poder e controle? Necessidade muito comum do ser humano, de querer controlar as coisas, as pessoas, as situações, os outros. A necessidade de poder nesse sentido, no sentido de poder de controlar. Nós temos muito essa necessidade de controlar as nossas próprias vidas, as situações, necessidade de controlar os outros à nossa volta. Nós queremos exercer o controle daquilo que acontece com as pessoas com as quais convivemos e queremos exercer o controle de tudo, como se isso estivesse nas nossas mãos. E a outra coisa que emperra esse mecanismo gerador de energia é a necessidade de aprovação dos outros. Nós também, como seres humanos, temos imensa necessidade de sermos aprovados pelos outros. E nós gastamos muita energia nesse processo de querer exercer o poder de controlar as situações e de querer a aprovação dos outros. É como se esse mecanismo gerador de energia estivesse com um escape de energia. E esse escape de energia estivesse fazendo com que essa energia gerada e armazenada estivesse saindo por esse escape. E então há uma perda de energia que impede o princípio do fazer pouco e realizar muito. Quando isso está acontecendo. A mesma coisa com a necessidade de aprovação. Nós, seres humanos, vivemos em busca de um carimbo de aceitado, aprovado. E essa necessidade desse carimbo, aceito, aprovado, também despende uma quantidade enorme de energia. Então, a base hoje que nós queremos passar é que esse mecanismo, que o nosso corpo é esse mecanismo, assim como todo o universo é um mecanismo gerador de energia, assim como todo ser vivo é esse mecanismo gerador de energia, intrínseco
internamente, essa é da natureza do ser, ter esse mecanismo gerador de energia suficiente para realizar tudo o que queira. Porém, o ser humano, com necessidade de controle e de aprovação, deixa que essa energia escape. E essa energia, então, que fica escapando, impede esse funcionamento do processo. As plantas que nós citamos não fazem isso. Elas não têm necessidade de controlar e nem de aprovação e aceitação. Assim como a natureza, os pássaros, os animais. Eles não ficam em busca dessa necessidade. Por isso, o mecanismo de energia deles funciona a todo vapor. E no próximo áudio nós vamos falar das bases, dos pilares, que sem eles esse mecanismo da lei do mínimo esforço também não funciona e também fica prejudicado. Um bom aproveitamento dos estudos para todos. Até o nosso próximo áudio.